projeto Galeria dos Secretários e Secretárias, realizado pela equipe do Centro de Memória da Educação Porto Aprendiz, situado na Rua Jaú, número 1158, bairro Boqueirão, na cidade de Praia Grande, São Paulo. Entrevista de história oral, realizada no mesmo local, pelo pesquisador e entrevistador Rafael da Silva e Silva, no dia 25 de agosto de 2014, com o senhor José Carlos Gato, contando também com a presença de Maria da Glória Tavares de Santana e a equipe de filmagem da TV Seduc. José Carlos Gato, você aceita ceder gratuitamente os direitos de conteúdo e imagem desta entrevista para fins de pesquisa, de educação e de cultura? Com certeza. Então nós poderíamos começar com o seu nome, os seus pais, o local de nascimento. Pois não. Eu me chamo José Carlos Gato, sou filho de Leônidas Gato, oficial do Exército. Na sua trajetória militar ficou quase que toda na Fortaleza Itaipu. No finzinho da sua vida militar, ele foi transferido para Mato Grosso. E de Dona Alzira Neves Gato, né? Minha mãe foi tesoureira por muito tempo da Associação de Caridade Santa Rita de Cássia, que existe até hoje no município. Fiz meus estudos, minha infância foi praticamente nesse bairro do Forte, né? Ali bem à vontade, onde os pais podiam deixar as crianças à vontade, né? Eu me criei ali. Me iniciei meus estudos na Escola Masculina do Jardim Matilde. Hoje é a faculdade, a FAUS, né? Faculdade do Litoral Sul Paulista. Continuei meus estudos no Instituto de Educação Estadual Martim Afonso. Naquela época, a Baixada só tinha duas escolas estaduais, né? Martim Afonso e o Canadá. Então nós aqui de Praia Grande, os jovens, não tínhamos o curso ginasial, que naquela época era chamado, né? E éramos obrigados a ir até São Vicente para dar continuidade aos estudos. Nessa escola, o Martim Afonso, eu concluí o meu segundo grau, foi o curso de formação de professores primários em 70. E daí passei para a minha vida acadêmica. Não sei se é outra pergunta ou posso continuar falando. E em que ano que o senhor nasceu mesmo? Eu nasci 13 de setembro de 1950. Certo. E aí o senhor cresceu aqui mesmo? Sempre aqui. Sempre aqui. Em 1962, como eu te falei anteriormente, meu pai foi transferido para Mato Grosso do Sul, hoje Mato Grosso do Sul. Então a família foi, mas ficamos 1 ano e meio lá. Aí ele conseguiu transferência novamente aqui para o QG de Santos, quartel-general. E o senhor saberia me dizer como que a sua família se instalou aqui, mesmo antes do seu nascimento? Sim. Meu pai veio de Iguape, né? Era cidadão iguapense. E naquela época, ele veio para aquele de 10, ele veio aqui por volta de 1928, 29, né? Saiu de Iguape porque lá não tinha condições para os jovens, né? Emprego, esse negócio. Então ele, como queria ser militar, ele veio sentar praça aqui na Fortaleza Itaipu, né? Minha mãe nasceu em 1920, mas meu avô veio para Praia Grande, do Rio de Janeiro, em 1908, onde ele veio ajudar a construir a Fortaleza Itaipu. Se conheceram, né? Meu pai e minha mãe casaram e aí fixaram residência em Praia Grande, onde hoje estão os filhos, os netos, né? Todos em Praia Grande. Entendi. E o senhor comentou que estudou lá mesmo, no Forte? Isso. Naquela altura, 1958, nós tínhamos apenas 2 escolas públicas em Praia Grande. Escola particular nem pensar, não existia. Naquela época não existia escola particular. E as escolas públicas que existiam na época era o Jardim Matilde e o hoje reverendo Augusto Paes de Ávila, né? Mas naquele tempo era a Escola Pautílio Barbosa, lá na Aviação. Eram as 2 escolas públicas que existiam na cidade.
Só que essas escolas elas não tinham todos os anos, as séries do então curso primário da época, né? Que era de primeiro a quarto ano primário. Tanto a Pautílio Barbosa na aviação como a Jardim Matilde aqui no Forte tinham até o terceiro ano primário. Então toda criança daquela época era obrigada a terminar o curso primário em São Vicente. Martim Afonso era a única escola que existia também na época, né? Então, os meus primeiros passos na escola foram desse jeito, né? Muita dificuldade e perseverança, porque a maioria dos garotos na época, dos adolescentes, paravam no terceiro ano primário porque não tinha mais, né? E não tinha transporte coletivo em abundância para você se deslocar para a Grande São Vicente, né? Era um ônibus a cada 4 horas, né? Então era muito difícil. Naquela época, nós aqui do Forte Redondeza, ainda tínhamos a colaboração do Exército Brasileiro. Então eram os caminhões do Exército, ou um ônibus antigo, que levavam os estudantes de Praia Grande para São Vicente, né? Então o Exército naquela época colaborava muito com a sociedade praia-grandense, no que diz respeito a estudar, continuar os estudos fora, né? Entendi. Aí depois o senhor estudou em Santos, é isso? Aí eu continuei no Martim Afonso. Aí terminei meu primário, meu curso ginasial e fiz o meu curso de formação de professores primários, que naquela época, hoje é o segundo grau, é o ensino médio, né? Certo. Aí terminei meu ensino médio nessa mesma escola. Fui do 4º ano primário até o 3º ano do curso de formação de professores. Entendi. E depois? Depois, concomitantemente, eu ingressei na política através da família Toschi, né? E também ingressei na universidade, né? Naquela época era a faculdade lá em Cubatão. Hoje é Unimonte, né? Naquela época era a AELES, Associação Educacional do Litoral Santista, que mantinha o curso de turismo e de ciências contábeis. Aí, como eu já trabalhava com o escritório de contabilidade na época da minha adolescência, né? Comecei a trabalhar com 16 anos aqui na Contabilidade Justo, na rua Ponta Porã, hoje não existe mais. Eu, ao invés de fazer um curso na área da educação, eu preferi fazer um curso na área de ciências contábeis, porque eu já estava trabalhando com ciências contábeis. Mas foi tudo ao mesmo tempo, né? Política, ingresso no magistério, né? Eu também não pensava, porque eu estava focado nas ciências contábeis, né? Na contabilidade, mas de repente veio um convite de uma filha de um cliente do escritório onde eu trabalhava, que, por sinal, foi a primeira secretária de Educação de Praia Grande. Naquela época não era secretária de Educação, era diretor geral de Educação e Cultura, né? Porque a cidade não comportava secretarias naquela época. Então a professora Denise me fez um convite, como ela estava precisando de professores homens para o ensino noturno, né? Ela me convidou, foi assim que eu ingressei no magistério na rede municipal, que era uma rede muito pequena. Naquela época só tinha o curso de alfabetização de adultos e a pré-escola, né? Então eu ingressei no curso de alfabetização de adultos e de lá para cá eu fiz carreira na rede municipal, né? Passei por vários setores até chegar a diretor-geral de Educação e Cultura na gestão do Dr. Wilson Guedes. Entendi. Aí você comentou que teve uma aproximação com a família Toschi? Sim, como eu te falei anteriormente, meu tio era muito ligado à política e sempre foi assim um elemento que ajudava. Naquele tempo não existia esse profissionalismo que existe hoje na política, né? Naquele tempo eram os amigos, né, que ajudavam o candidato. Então, naquele tempo meu tio era uma pessoa muito ligada ao seu Oswaldo Toschi. E por esta ligação anterior, né, resolveram me lançar na política naquela altura, né? Entendi. E como que foi o início da sua carreira no magistério? Olha, foi
Agradável por um lado, que foi uma coisa nova, né? Eu vinha como comerciário, né? Trabalhando em escritórios, então para mim foi uma novidade e foi agradável, né? Porque acho que já tinha na veia o dom do magistério, né? Agora, era muito dificultoso. Como eu te falo, naquela época o transporte era difícil, né? E eu me lembro muito bem que a professora Maria Célia Anique Portela, que também foi secretária de Educação, ela tinha um Fusca, né? Então ela ia recolhendo os professores e nós dávamos aulas de Solemar, Jardim Real e Vila Caiçara. Eu, professora Maria Ângela Garrido Pérez e professora Célia Anique Portela. Então ela ia pegando no caminho, pegava os professores para ir dar aula lá, porque não tinha transporte para a gente ir para lá. Depois de um tempo que a prefeitura conseguiu um veículo, né, que transportasse os professores noturnos que não tinham condução, né? Mas foi meio dificultoso nessa parte. Do resto foi muito agradável. Entendi. Aprendemos muito com o pessoal que naquela época não era Mobral. Depois de muito tempo que veio a sigla mudou para Mobral e depois de muito tempo mudou para a Fundação Educar, né? Mas na época, no início, quando eu iniciei no magistério, ainda era curso de alfabetização de adultos, que era fiscalizado não pela Diretoria Geral de Educação e Cultura do município, nem pela Secretaria Estadual de Educação, ou melhor, ele era fiscalizado pela Secretaria Estadual de Educação através da Divisão Regional de Ensino do Litoral. Então, o diretor regional é que autorizava os professores a darem aulas naquela época. Uhum. E como que eram as turmas, as escolas que você trabalhou por esse convite da professora Denise? Eram turmas pequenas, porque Praia Grande era muito pequena. Naquela época, Praia Grande devia ter o quê? Uns 9 mil habitantes, né? 9 mil a 10 mil habitantes. Eram turmas pequenas, geralmente de senhoras que não tiveram oportunidade de estudar quando crianças, quando adolescentes, e também senhores, né? Da mesma forma, tiveram oportunidade, e a maior parte eram, porque naquela altura, Praia Grande começou a ter uma expansão, né? Imobiliária através da construção civil, né? Então nós tínhamos muito pedreiros, ajudantes de pedreiros, né? E as demais profissões que trabalhavam na construção civil, era a maioria. E das senhoras eram donas de casa, né? Algumas empregadas domésticas, e também tinham jovens, assim, de 17, 18 anos, que não quiseram estudar no tempo certo, então também era composto por algumas jovens, né? Jovens. Entendi. E o senhor lembra por quais escolas que o senhor passou? A primeira escola que eu trabalhei foi uma garagem hoje é uma colônia de férias do Flórida. Não sei se quando você vai lá para Solemar pela praia, você vê uma colônia de férias escrito Flórida. Ali já era uma colônia de férias e o presidente da colônia cedeu para a prefeitura aquele espaço, era uma garagem, né? Então era um local adaptado à sala de aula. Então foi assim que eu comecei. Aí depois eu passei para a escola hoje é a escola Laudelino, uma escola estadual, Laudelino Fernandes Santos, na Vila Caiçara, né? Aí depois eu fui transferido para a Reverendo Augusto Paes de Ávila, que também tinha classes do município lá à noite. O senhor lembra o ano dessas atuações na garagem? Lembro sim. 1971 foi quando eu comecei, né? Em 72 eu vim para a Vila Caiçara. Aí em 72 teve o primeiro concurso público de Praia Grande, né? Eram 40 vagas para professores, né? E eu tive a felicidade de entrar. Aí eu tomei posse como efetivo na rede em 1º de julho de 1972. Naquela época era o prefeito Dorivaldo Loria Júnior que nos deu posse. E eu escolhi como efetivo a escola da aviação Reverendo Augusto Paes de Ávila.
Entendi. Você trabalhou sempre com educação de jovens e adultos ou não? Eu trabalhei sempre com a formação de jovens e adultos, que é hoje EJA, Educação de Jovens e Adultos, naquele tempo tinha outras siglas, né? Sempre. Aí depois eu participei também como membro da SEDUC, né? Aí me convidaram para coordenar não era departamento, naquela época não tinha departamento, não tinha nada disso, não tinha portaria, não tinha nada, você era apenas convidado, então você saía da sala de aula e vinha fazer seu serviço através, dentro da Secretaria de SEDUC, com o mesmo salário de professor, não tinha cargos existentes, né? Então eu vim tentar iniciar o trabalho dos eventos escolares, né? Então eu me lembro muito bem que no terceiro mandato do prefeito Dozinho, o Mourão foi o secretário de Educação, né? O primeiro ano do terceiro mandato do Dozinho. E naquele ano nós fizemos um desfile cívico-militar muito bonito, muito bonito. Dozinho, lá no palanque, ele, sabe, ficou todo entusiasmado. E nessa época já eu presidia a comissão dos festejos da Semana da Pátria na cidade, né? É uma das lembranças que eu guardo com muito carinho, foi esse desfile cívico-militar, né? Uhum. E também nessa época em que a gente trabalhou lá coordenando os eventos da Diretoria Geral de Educação e Cultura, hoje SEDUC, o que eu lembro com muito carinho também foi o projeto Redescobrindo o Interior. Não sei se você já ouviu falar, né? Infelizmente o governo do estado parece que abandonou esse projeto, que era muito interessante, principalmente para cidades que todas as cidades têm a periferia, principalmente para os jovens de periferia que não têm oportunidade de viajar. Era uma semana assim que as crianças se deliciavam com o novo, né? A gente tinha cidade geralmente com grande extensão rural, né? E as nossas crianças não têm essa vivência, né? Embora há muito tempo no cidade você via umas vaquinhas andando ali no Tudo de Massa, a gente acha que tinha ali alguma atividade rural, mas não como as cidades do interior, né? Então eles iam tirar leite da vaca, colher a laranja do pé, né? Coisas assim. E me lembro muito bem que as acolhidas eram maravilhosas pelas primeiras damas das cidades que recepcionavam a gente, né? As cidades hospedeiras, que a gente chamava na época. Tanto as primeiras damas como as secretárias de educação acolhiam as crianças assim, maravilhosamente. E para nós era muito bom, né? Porque o projeto, né, atingia o seu alvo, né? O seu objetivo. Então são duas coisas que eu me lembro com muito carinho. Entendi. Nessa época. Essa sua atuação foi em que período? Foi de 83 a 87. Uhum. 1983 a 87. Entendi. Além desse projeto, o senhor lembra de outras ações que aconteceram, que você participou nesse... Olha, essas foram as mais marcantes, né? O desfile cívico escolar e o Redescobrir o Interior. Mas, anualmente, a gente conseguia fazer com que a rede, os professores e os alunos, eles se participassem da maioria dos concursos, né, que a gente recebia, as correspondências. Principalmente eu trouxe para a Glória uma foto do concurso da Sabesp, né, sobre a água, na época foi muito bem divulgada, e fazendo com que as crianças também começassem a se importar, né, pela importância da água. Então esses concursos também eu acho que foram assim uma marca
indelével nessa minha trajetória. Entendi. E posteriormente a esse cargo? Não, posteriormente desse cargo eu voltei para a SEDUC, né, depois, e fiquei aguardando minha aposentadoria, né, naquela expectativa, faltam 300 dias, faltam 289 dias, e assim, e me aposentei, né, concomitante também trabalhei na rede do Estado, né, 1984 me efetivei através de concurso público na rede estadual de ensino. Naquela época consegui uma escola em Suzano, foi uma época muito difícil, porque eu ia cedo para Suzano, tinha que vir correndo para poder dar aula à noite aqui na Praia Grande, né? Mas fiquei um ano só em Suzano, consegui transferência para o Maitá, a primeira escola que teve lá em Maitá, Albino, e hoje o Maitá está grande, já tem umas 3, 4 escolas lá, né? Naquela época só tinha Albino, Luiz Caldas. E aí eu, através de remoções, né, como professor efetivo do Estado, eu consegui chegar aqui até o TOSC. Só que me aposentei também na rede estadual no Japuí, na Antônio Luiz Barreiros, uma escola maravilhosa também, que eu tive a felicidade de terminar a minha trajetória de magistério no Estado, nessa escola. Foi muito bom. Trabalhei os 3 últimos anos finais da minha carreira no magistério do Estado, foi nessa escola, onde eu me aposentei. Entendi. Tem um período de 87 que o senhor esteve à frente da Secretaria de Educação. O senhor poderia comentar um pouco sobre esse... Foi um período que não foi transição, eu me preocupei em continuar o trabalho da professora Edercy de la Casa, né, que era a titular, né, e por uma questão de enfermidade. Naquela época eu me lembro muito bem, eu estava de férias, eu coordenava o setor de eventos lá da SEDUC e recebi um telefonema do Dr. Nicolino Bozella perguntando se eu aceitava, né, a ser o responsável da diretoria, que o Dr. Wilson Guedes estava perguntando para mim. Achei assim uma humildade tão grande do Dr. Wilson, né? Quem sou eu, um professor, e ele pedindo se eu podia aceitar, né? Fiquei muito feliz, falei que aceitava, não sei se ia, né, corresponder à expectativa dele, né? E iniciou assim. Mas aí eu quis dar uma continuidade no trabalho da professora Edercy de la Casa, porque eu sabia que era uma substituição, um momento, né, até ela voltar a se restabelecer. Então, foi um período que nós demos continuidade naquele trabalho que já vinha sendo tocado, né, pela professora Edercy de la Casa e sua equipe, né? Entendi. Antes da entrevista, o senhor comentou que atuou também no ensino superior. Sim. Em 87, ainda na gestão Wilson Guedes, eu recebi também um telefonema da professora Arilza de Oliveira Rosa, que a Faculdade de Ciências Contábeis de Registro estava precisando de professor na área de contabilidade básica, né? E como eu tinha me especializado, tinha feito um curso em São Paulo sobre controladoria e contabilidade, né? Pós-graduação, aí eu aceitei esse desafio, que para mim era uma novidade também, né? E nesse desafio eu fiquei 7 anos em registro, de 87 até 94. Trabalhei lá como professor titular da cadeira de contabilidade básica e de contabilidade comercial. O senhor ia e voltava? E às terças-feiras, né? E ia também às sextas-feiras. Ia 2 vezes por semana. Saía daqui umas 5h30 da tarde e voltava por volta de 2 horas da manhã, né? Fazia praticamente um bate e volta, né?
Mas naquela época a gente era jovem, então é como eu te falei anteriormente, a gente aceita qualquer desafio, né? Você está com toda disposição. Hoje eu comento com a minha esposa que a gente não faria nem um terço do que a gente fez naquela época, né? Não dá mais, né? O corpo não dá mais e a gente só fica com as saudades, né? E com as coisas boas que aconteceram, né? Tá certo. Mas foi um período muito bom, um período que a gente pôde crescer muito, né? E hoje eu tenho muitos amigos daquela época. Hoje entro num banco, vejo um gerente de banco, oi professor, né? Foi meu professor lá atrás, em 87. O senhor precisa de alguma coisa? Então é o pagamento que o professor tem, né? Na sua vida, aquele que abraçou o magistério, né? São essas coisas que te deixam assim feliz, né? Voltando na época da atuação com adultos, da sua atuação com adultos, qual era a diretriz educacional que vocês aplicavam em sala de aula? O senhor saberia me dizer? Olha, era realmente desenvolver o método Paulo Freire. Alguns professores aceitavam, outros ficavam no modelo tradicional, né? Mas o objetivo todo era você alfabetizar aquele adulto, aquele ser humano, que era cego para, né, para a leitura. E uma coisa é você alfabetizar uma criança, outra coisa é você alfabetizar o adulto, que é muito mais difícil, né? Então a gente tinha que ter muita paciência, porque eles desistiam fácil, né? Então você tinha que, além de ser um professor, ser um amigo, ser um pai, para dar um conselho. Não fica, porque você vai conseguir, né? Então, o objetivo mesmo era você, no final de um período, fazer com que aquele cidadão, desculpe, aquele cidadão, ele conseguisse sair dali alfabetizado, escrevendo nome, lendo, né? Interpretando alguns textos e fazendo as 4 operações, que era fundamental. Apesar que o adulto ele já vinha com essa aprendizagem pelo dia a dia dele, como pedreiro, como servente pedreiro, ele já sabia manipular as 4 operações, ou não a todas elas, mas em algumas delas. Então era mais fácil a matemática nesse sentido. Mas a língua portuguesa, a gente tinha que bater ali e fazer com que ele ficasse até o fim ali, para ele poder realmente ser um cidadão alfabetizado. Tá certo. Concomitante à sua trajetória docente, você teve uma carreira política. Sim, uma carreira política assim rápida, né? Uhum. Aos 22 anos eu, como eu disse a você, surgi no cenário político aí através da minha família e da família do seu Oswaldo Toschi, né? E por conseguinte, após eleito, fui o 4º vereador mais eleito da cidade naquela época, com 472 votos, né? A primeira mais votada foi a dona Laide Rodrigues Reis, depois foi Elísio Zácaro, que não sei se está na cidade ainda. Por terceiro foi um jovem de 18 anos também, Gilberto Santana dos Santos. E em 4º fui eu, né, com 472 votos. A Laide teve acho que 672 votos. Para você ver, naquela época o número de eleitores era bem pequeno, né? Aí na primeira sessão tive a felicidade de meus pares, né, resolverem me eleger presidente da Câmara. Aí fui hoje, não sei, até hoje sou o presidente mais jovem do Legislativo pré-grandense, né? Mas se encerrou aí, eu não tive, assim, vontade de continuar na política, foquei minha vida para o magistério, né? Uhum. E deixei a oportunidade para outros aí virem em sequência. Entendi, o senhor cumpriu um mandato. Cumpri um mandato. Das ações mais significativas, o senhor saberia me dizer algumas assim que ficou marcado para o senhor? A inauguração da Imigrantes, né? Foi assim
para nós da Baixada foi muito interessante, né? Aqui na cidade, a gente... as primeiras ruas asfaltadas, né? Foi assim, um anseio da população, que Praia Grande não tinha rua asfaltada, né? Não tinha asfaltamento, nada. Então nós conseguimos iniciar isso aí. O trabalho, podemos dizer assim, de estrutura da cidade foi iniciado com Dozinho e com Leopoldo, primeiro e segundo prefeito da cidade, né? Aquela base, quando você vai fazer um edifício, você não tem que fazer aquela base. Então eu sempre falo, sempre comento que a base foi feita por eles, né? Depois, Dr. Ilson, Mourão, Roberto Francisco foram, né, aprimorando, né? Uhum. Mas a base mesmo, as primeiras escolas também, né? Porque, como eu te disse anteriormente, só tinha uma escola aqui na Praia Grande, duas, né? E, de repente, com o início do primeiro mandato e do Leopoldo, que foi o segundo mandato, segundo prefeito da cidade, nós conseguimos, né, evoluir nesse ponto, dar mais prédios escolares para aquela população da época. Entendi. Anteriormente, antes da entrevista, o senhor comentou sobre a emancipação do município comigo? Sim. O senhor poderia recontar essa história? Eu era muito jovem, né? Eu não tenho assim muitas lembranças como o pessoal aí que participou efetivamente da emancipação, né? Eu sempre, devido às histórias que o meu tio contava, né? Que Júlio Seco foi um baluarte, né? O Milani, Ismael Milani, Dozinho Laide, né? E muitos outros, que agora não me recordo o nome, né? Uhum. Muitos outros participaram disso, nas 3 tentativas, né? Sendo que na última tentativa conseguimos o objetivo de emancipar Praia Grande de São Vicente. Mas eu me lembro muito bem que naquela época meu tio corria muito para colher assinaturas, porque tinha umas certas exigências da Assembleia Legislativa para poder, né, fazer um distrito se transformar em município, né? Tinha uma série de exigências. Então a corrida deles era assim árdua, porque tinha que naquele pequeno espaço conseguir tudo para que a Assembleia se sensibilizasse e realmente desse a independência para os praia-grandenses, né? Isso aconteceu dia 19 de janeiro de 1967. Tanto é que nós temos uma praça aqui 19 de janeiro, né, em homenagem a este dia em que conseguimos a nossa maioridade, né? Saímos do colo da mãe, São Vicente, ou pai, né? E seguimos por conta própria, né? E hoje é um município pujante, né? Vocês conhecem toda a história de hoje, que é um município que cresceu muito, né? Porque até então ele não tinha desenvolvimento porque tudo que era arrecadado era investido na ilha. Está entendendo? E depois se tornou município, não. O que era arrecadado aqui era investido aqui. Então ele pôde dar aquele... Tanto é que nossa, uma Praia Grande se transformou rapidamente. É porque todos os recursos eram investidos na própria cidade. Entendi. Você foi convidado pela Denise, né? Professora Denise, porque o pai dela tinha uma mercearia aqui na Avenida Rio Branco. E ele era cliente do escritório onde eu trabalhava. Então eu tinha um relacionamento muito grande com o pai da Denise, né? Uhum. E um dia conversando, eu falei, estou me formando professor. Ela disse, eu preciso de você, né? Ela foi a primeira secretária, né? Denise acho que foi de 67 até 73, por aí, mais ou menos. Não, mais ou menos isso. E depois dela, o senhor poderia comentar como que foi trabalhar com os outros secretários? Alguns deles já nem estão mais entre nós. Eu me lembro muito do Luiz Negrão, né? Que ele foi secretário em 2 gestões, né? Da do Leopoldo e a do Dozinho. Depois vieram, até ontem, assistindo televisão, eu vi o Márcio Calves, jornalista da Tribuna, foi também, não sei se já entrevistaram ele, mas ele também fez um trabalho muito bom na secretaria. Dr. Júlio,
O Dr. Júlio foi um bom secretário também, né? O Dr. Júlio, ele praticamente ele não tornou a SEDUC, naquela época na Diretoria Geral de Educação e Cultura, ele delegou assim mais poderes para os chefes de departamento, então desengessou um pouco a secretaria, que estava muito engessada, né, em termos de tomada de decisões, né. Tivemos também a psicóloga Yara Charela, que também, dentro de todo o seu conhecimento, né, através da psicologia, ela fez um trabalho muito bom quanto à educação compensatória na cidade, né, que era hoje pré-primário, né, que hoje também nem tem mais pré-primário, né, hoje é primeiro ano, segundo ano, né, houve uma modificação de siglas aí, de nomes, né, mas aí ela fez uma boa gestão, né. Tem a professora Mércia também, passou um tempo lá. Teve alguns secretários que foram rápidos, tiveram passagens rápidas, né? Mas todos acho que contribuíram para o engrandecimento da SEDUC, até chegar na Maura Lígia, que teve uma gestão grande, onde ela pôde desenvolver trabalhos de médio prazo, né? Porque às vezes você, tendo um prazo pequeno, não dá nem para desenvolver projetos de médio e longo prazo. A professora Maura Lígia teve essa oportunidade, né? Fez muitas modificações na educação da cidade, né? Mesmo porque teve esse tempo para fazer, né? E hoje nós estamos com a professora Cláudia, né? Professora Cláudia. Não conheço ainda o trabalho dela, porque está há pouco tempo, né? Não posso, assim, comentar alguma coisa. Desses dois secretários que seguiram a Denise, o senhor tem recordação de algumas ações relevantes, de como foi trabalhar com eles? O professor Luiz Negrão, ele desenvolveu muito a parte do curso de alfabetização de adultos. Ele trabalhou muito nesse sentido, né? E eu me lembro muito bem que a SEDUC, naquela época, nós éramos 40 professores, né? Hoje são centenas, né? Então, o professor Luiz Negrão, ele tratava a gente como uma família. Nem parecia assim, secretário, professor, né? Nós éramos, tanto é que, no final do ano de dezembro, nós viajávamos, né? Ele promovia uma viagem, a gente viajava, era a família da DGE, que a gente chamava na época, né? Hoje é SEDUC. Então, foi assim um tempo do Luiz Negrão que houve assim uma proximidade muito grande, né? Entre o gestor, que era o secretário, né? E seus comandados. Que eu me lembro muito bem da época do Luiz Negrão, né? Entendi. Para onde vocês costumavam viajar? Olha, nós fomos para Serra Negra, nós fomos para o Rio de Janeiro, teve um ano que fomos para o Rio de Janeiro, né? Fomos para a Água de Lindóia, ele sempre promovia essa viagem de fim de ano para o pessoal dar uma relaxada, né? E para poder voltar assim, com um espírito bom para o ano letivo seguinte, né? Então foi um ponto da gestão dele, né? Que outros não fizeram e que a gente lembra, né? Uhum. Após a sua aposentadoria aqui no município, o senhor continuou trabalhando no Estado como professor? Continuei trabalhando no Estado. Continuei por mais 10 anos. Uhum. E o senhor se desvinculou totalmente da Prefeitura? Da Prefeitura, sim, né? Do Estado também, né? Agora eu estou atuando agora na parte sindical, né? Então, eu quis fazer um trabalho voluntário para ocupar meu tempo, né? Então, ou você procura um hospital, né? Ou você procura, né, uma ONG, né? Eu preferi ajudar meus colegas da ativa, né? Então, É no Sindicato dos Professores? É na então. POESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, né? É o maior sindicato da América Latina.
E hoje eu estou lá como conselheiro estadual, representando a Baixada Santista, e também estou na vice-diretoria de Direito e Legislação da subsede aqui em Santos. Então hoje eu ocupo meu tempo mais nessa parte sindical, né? E mais no direito e legislação do associado, né? Que são professores, tanto da rede estadual, a maior parte, 90%, e 10% da rede municipal. Tem alguns sócios em Praia Grande, da rede municipal de Praia Grande, tem muitos de Santos, né? Guarujá, Cubatão, Bertioga e São Vicente, que é a área territorial que abrange a POSP da Baixada Santista. Certo. Você comentou que os militares eles apoiavam vocês para fazer esse transporte para estudar onde fosse necessário. Quais transformações a paisagem sofreu de lá para cá? Muita. E entre uma cidade e outra? Na Praia Grande, que eu me lembro, eu tinha meus 7 anos, eu fui estudar em São Vicente em 1960, fazer o 4º ano primário lá no Martim Afonso. E de repente a gente ia, às vezes, naqueles caminhões de campanha, sabe? Aqueles que tem no Itaipu, aqueles da Segunda Guerra Mundial. Não sei se você conhece. Uhum. E poucas vezes o único ônibus que existia na Fortaleza levava as crianças para São Vicente estudar. O que eu sinto saudades é da Marechal Malé cheia de eucaliptos, que hoje nós temos 1 ou 2. Então aquela parecia uma estrada, né? Não era nem porque não tinha duas pistas, era uma pista só, e ela era toda de pedrinha, né? Não era nem asfaltada, né? Então você passava no meio daqueles eucaliptos, de manhã, aquele aroma do eucalipto era uma coisa maravilhosa, né? Então isso eu me lembro e com muita saudade de não existir mais hoje, né? Porque eu acho que seria uma necessidade, né? Preservar aquilo ali. Como também o Lagosta, o restaurante Lagosta. É uma das eu diria até de um monumento, né? Histórico da cidade, porque construído lá nos anos de 48, ele já era uma obra arquitetônica futurista, né? Quem vê a fotografia dele chega a essa conclusão, né? Então eu tenho muitas saudades o casamento da Sueli Toschi, a mãe da vereadora Tati, foi lá, e eu me lembro, eu fui, né? Então ela me lembra disso aí também, que hoje não existe mais, né? O senhor poderia comentar mais sobre o Lagosta? O senhor não, o Lagosta era frequentei, e o Lagosta era um restaurante frequentado pelas autoridades do Estado. Adhemar de Barros vinha frequentemente no Lagosta, comer lagosta. No Lagosta, comer lagosta, né? Adhemar de Barros, Paulo Salim Maluf, ainda chegou né? Aquele Franco Montoro, vinho, era um ponto, vamos dizer assim, de reunião de políticos, né? E não era políticos local, era estadual mesmo, vinha deputados, né? Os deputados, naquela época a região não tinha muita representatividade na Assembleia Legislativa, né? Hoje temos um pouco mais, né? E esperamos que nessa 3 de outubro aumente a bancada da Baixada Santista, né? Uhum. Mas era o Lagosta o campo de aviação também, né? Hoje não existe mais, né? Uma coisa que se transformou, né? Como você estava perguntando. E por fim, agora a vegetação nativa da praia não existe mais, né? Então você tinha as taboas, né? Você tinha aquela vegetação rasteira, que logo depois que o Leopoldo construiu o muro da praia, só tinha um muro, né? Ainda você via um pouco aquela vegetação nativa das praias, como você encontra nas praias do litoral norte, né? E hoje você não tem mais, né? Praia Grande acabou com tudo. Você não pega mais uma tainha, né? Por causa dos holofotes da Presidente Castelo Branco aí, você não caça. O que eu sinto saudades também é que na época de maio e junho, você ia com aquela rede de picaré passar
trazia peixe, né? Muita tainha naquela época. Então tudo isso foi transformado, né? Entendi. A gente vai caminhando para o final da entrevista. O senhor gostaria de comentar mais alguma coisa, uma passagem que o senhor lembre? Olha, o que eu posso comentar nessa finalização dessa entrevista é que a gente tem esperança que a educação melhore nesse país, né? Porque dá uma tristeza muito grande quando você participa de uma categoria onde o teu mistério é educar, né, com qualidade, e você vê hoje que o panorama está meio, né, tá meio ruim. Então, a minha esperança é que isso se transforme com novas gerações de educadores, né? Não esquecendo aqueles que fizeram transformações, como Paulo Freire e outros, né? Então, o que eu quero deixar neste meu depoimento é a minha esperança na educação brasileira. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço.